Olá pessoal, eu sou o Newton Gomes da editora CPA de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Nós estamos trabalhando, monitorando a reforma tributária, afinal de contas isso faz parte do nosso DNA. Nós somos uma empresa de consultoria na área tributária, societária e contábil. Bem, nessa perseguição que estamos fazendo a respeito desses projetos de reforma tributária, principalmente aqueles que têm sido apresentados pelos presidenciáveis, né? Então nós estamos examinando cada um do detalhe para nós entendermos essa confusão que existe a respeito desse tema. Aqui ao meu lado a minha bela assistente Júlia. Oi! Oi pessoal, meu nome é Julia Gomes. Eu queria lembrar vocês que a gente fez uma pequena pausa no nosso vídeo sobre o pacote tributário do governo federal e a gente começou a falar sobre as medidas que o Paulo Guedes, o economista do Jair Bolsonaro, pretende fazer. No primeiro vídeo, a gente falou sobre os impostos que ele pretende implementar aí. Segundo, sobre as medidas que ele pretende fazer na legislação da Previdência. E no terceiro vídeo, que é esse, o último da nossa série, a gente vai falar sobre a despejotização. Exatamente. A questão da pejotização é um problema, acaba se tornando um problema muito sério, né? Começou de uma certa forma, mas tornou-se muito sério. Por quê? A pejotização, como a gente vai explicar com maiores detalhes aí, tem sido uma espécie de um planejamento tributário que os contribuintes, pessoas físicas, têm feito, logicamente em conjunto com as pessoas jurídicas, para se pagar menos tributo, menos contribuições, né? Então, vamos explicar o que é essa tal pejotização, né, Julia? Isso, pessoal. Acompanhem comigo na leitura dos slides que a gente vai fazer agora. A pejotização é o neologismo que indica a existência de um planejamento tributário muito empregado atualmente, no qual o contribuinte, a pessoa física, na maioria das vezes é um prestador de serviço de alta renda, que se constituiu como uma pessoa jurídica. Daí vem o termo pejotização, para pagar menos imposto. Muito bem, essa é basicamente a ideia geral do que seja a pejotização, né? Quer dizer, o contribuinte normalmente são profissionais, profissionais que têm um rendimento alto, né? Talvez como médicos, dentistas, advogados, ou são sempre uma posição intelectual, né? Um serviço intelectual. Esses profissionais, eles têm um rendimento alto e, portanto, se eles trabalhar como pessoa física, receber das empresas como pessoa física, evidentemente tem uma tributação bastante significativa. Então a ideia é constituir uma PJ, daí o termo pejotização, para que ele preste serviço como se fosse uma pessoa jurídica, mais ou menos o que nós explicamos aí. Então, vamos entrar em maior detalhe a respeito da pejotização. Vamos voltar para os slides. Se for bem estruturado, o planejamento faz com que a pessoa jurídica esteja sujeita a uma carga tributária menor do que aquela que a pessoa física teria. Dependendo da atividade, a pessoa jurídica paga algo em torno de 15%, enquanto a pessoa física, segundo a tabela progressiva, estaria sujeita a um imposto de renda da pessoa física de ordem 27,5%. Então, notem, se nós temos um rendimento alto, é evidente que a diferença vai ser grande, né? Nós temos acompanhado pela imprensa aí a situação do nosso Neymar, o nosso maior craque, que ele inclusive está com problema lá na Receita Federal, porque ele evidentemente deve ter constituído lá uma pessoa jurídica e os seus rendimentos são recebidos aí, principalmente direito de imagem, são recebidos como pessoa jurídica. Há uma diferença de tributação, então a Receita ela não aceita muito o argumento dos contribuintes. Mas enfim, esse é o planejamento. É bom lembrar que, em princípio, isso não há nada ilegal. Isso é feito de acordo com as normas legais, né? É por isso que tem que ser feito, fazer bem feito, né? Então,
É exatamente por isso que os contribuintes têm feito esse planejamento. E nós vamos entrar em maiores detalhes, mas eu não queria passar para outros assuntos. Eu queria lembrar o seguinte: essa história da pejotização, ela tem muito a ver com o imposto de renda, entre pagar menos ou mais, etc. Tal. Mas nós não podemos nos esquecer que isso também tem implicações na área trabalhista e previdenciária, né? Por quê? Porque ao constituir uma pessoa jurídica, isso dá diferença no recolhimento das contribuições previdenciárias e interfere um pouco também nos direitos trabalhistas, né? Então é bom lembrar isso. Mas aqui, como nós estamos seguindo o plano do Paulo Guedes, que é o economista do Jair Bolsonaro, naquele artigo que o Jornal Estado de São Paulo publicou, e lá não tem nenhuma referência à questão trabalhista previdenciária. Por isso que nós estamos falando aqui, basicamente, da questão do imposto de renda da pessoa jurídica e da questão do imposto de renda da pessoa física. Muito bem, e já que estamos falando do imposto de renda, então, com base nessa notícia, vamos verificar, nós temos aqui 4 pontos importantes que está destacado na notícia e vamos verificar cada um deles, né, Júlia? Isso. O primeiro ponto, acompanhem comigo nos slides, é que o plano é reduzir as 2 alíquotas mais elevadas do imposto de renda da pessoa física, que é 27,5% e 22,5% para 20%. Então, notem o esquema que a equipe do Bolsonaro está montando, né? Nós pegamos as alíquotas maiores, 27,5% e 22,5%, reduzimos isso para 20%. É claro, fica que então a grande vantagem da pejotização acaba desaparecendo, acaba ficando menor, né? Porque a alíquota, segundo diz a notícia da pessoa física, vai ser 20% e não 27,5% ou 22,5%. Mas, além disso, eu falei que são 4 pontos importantes, né? Vejamos qual é o segundo ponto, Júlia. O segundo ponto é que, ao mesmo tempo, pretende-se aumentar os mesmos 20% a alíquota de quem recebe seus rendimentos como pessoa jurídica, que hoje em dia é 17,5%, para desestimular a pejotização. Bom, então vamos entender dessa forma. Se você pejotizar, a empresa vai pagar 27,5% hoje, segundo a legislação. Vai pagar 17,5%. Se você pejotizar, a pessoa jurídica vai pagar isso. Ora, então qual é a ideia da equipe? Vamos aumentar isso para 20%, né? Ao invés de pagar 17,5% na jurídica, ela vai ter que pagar 20%. E notem, se a pessoa jurídica for pagar 20%, será a mesma alíquota que a pessoa física vai pagar no primeiro ponto. Ora, então qual é a vantagem? Tanto faz ser jurídica como física, a alíquota seria de 20%. Mas nós temos mais 2 pontos ainda. Vamos ao terceiro. O terceiro ponto é reintroduzir o imposto de renda sobre distribuição de lucros ou dividendos na base de 20%. Bom, isso também é um problema muito sério, né? Porque na pejotização você tem a distribuição de lucros que hoje é isento, né? A pessoa física que se transvestiu de pessoa jurídica paga o imposto na pessoa jurídica e depois distribui o lucro e não paga nada, na legislação atual. A ideia seria cobrar uma alíquota de 20% sobre a distribuição de lucros ou dividendos, diminuindo ainda mais a vantagem da pejotização. Bom, e depois tem o 4º item. O 4º e último item é que o imposto de renda das pessoas jurídicas reduzir a alíquota de 34% para 15%, compensando-se a tributação de 20% sobre a distribuição dos lucros ou dividendos. Vejam bem, as pessoas jurídicas hoje elas pagam 34%, né? 15% da alíquota geral, 10% do adicional de 10%, isso vai para 25%, e além disso uma contribuição social de 9%.
Então, 15 mais 10, 25, mais 9, 34. A ideia da equipe é fazer o quê? Reduzir a alíquota para apenas 15%, dividir em 19%. Por quê? Essa redução na arrecadação de 34 para 15 será compensado com a tributação de 20% na distribuição do lucro. Quer dizer, no pensamento da equipe vai ficar todo mundo, tudo igual. Né? 34 cai para 15. Mas, além dos 15, nós temos os 20 de distribuição de lucro. Né? Então, em princípio, a União não vai perder nada, tendo em vista essa compensação. Muito bem, então esses são os 4 pontos importantes que a equipe do economista Paulo Guedes, que representa o presidenciável Jair Bolsonaro, está querendo apresentar, está apresentando como sua plataforma de candidatura. É isso, Julia? Isso. Bom, esse foi o último vídeo da nossa série de 3. Espero que tenha ficado claro as 3 medidas em que o Paulo Guedes citou na entrevista. E lembrando que agora a gente retoma o nosso pacote tributário. Exatamente. Então vamos voltar àquele pacote tributário que foi anunciado pelo governo. Segundo ele, esses projetos serão apresentados logo após as eleições. Então será no começo de novembro. Depois nós vamos retomar outros vídeos que ainda estão faltando. Para você que não viu os vídeos anteriores sobre o pacote tributário, você pode acessar o nosso blog, que é formatributária.netcpa.com.br. E para você ver os 2 últimos vídeos sobre as medidas do Paulo Guedes, também estão no nosso blog. E outros artigos também. E o resto também. E para entrar em contato com a nossa empresa, você pode acessar o nosso site, que é netcpa.com.br. Lá você tem todas as informações sobre assinaturas, pacotes e tudo mais. Muito bem, antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de lembrar o seguinte, olha, nós vamos realizar uma palestra gratuita, presencial aqui no nosso centro de treinamento, no dia 30 de outubro, 2 dias depois do segundo turno das eleições, e nós vamos discutir quais são as propostas do candidato eleito. Claro, no dia 30 de outubro, 2 dias depois do segundo turno, nós já saberemos quem será o novo presidente. Então, 2 dias após, a CPA estará apresentando nessa palestra gratuita no dia 30 de outubro, isso é uma terça-feira, das 8h30 até o meio-dia, para discutirmos todos os planos do candidato eleito, daquele que, logicamente, vai tomar posse no mês de janeiro. Então, ficam dentro todos convidados, já pode fazer suas inscrições e liga para a gente aqui e faz a sua reserva. Bom, então, esse foi o último vídeo, portanto, do plano do Paulo Guedes, do Jair Bolsonaro, e espero vê-los no próximo para continuarmos a questão do pacote tributário do governo federal. Da minha parte, muito obrigado, até o próximo vídeo. Obrigada, até o próximo vídeo.